E nesta semana, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que, ao tomar posse em 20 de janeiro, adicionará tarifas em produtos dos 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Haverá taxa de 25% sobre as importações do Canadá e México. Já em relação à China, a tarifa adicional será de 10%. Em resposta, o porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que a China acredita que a cooperação econômica e comercial entre os dois países é mutuamente benéfica por natureza e que nem os americanos nem os chineses venceriam uma guerra comercial. Já o presidente do México sugeriu que o país poderia retaliar os Estados Unidos com tarifas próprias, depois que Donald Trump ameaçou taxar em 25% os produtos mexicanos. A agência de notícias Reuters divulgou um gráfico que mostra como estão atualmente as tarifas aplicadas pelos norte-americanos contra a China. Veja que em 2018, Trump começou a aplicar essas taxações contra os produtos chineses e aí que essas fases foram aumentando gradativamente as taxações. A partir de 2021, Biden assume e mantém as tarifas impostas por Trump, que estão atualmente em cerca de 20%. Ou seja, se em janeiro, quando Trump assumir, ele colocar 10% de tarifa sobre os produtos chineses, esse percentual será em cima de uma tarifa já existente. A gente lembra também que durante a campanha, o republicano prometeu elevar as taxações contra o país de Xi Jinping para 60%. Vamos conversar agora com Marcos Yank, que é coordenador do INSPER Agro Global. Yank, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. É um prazer estar novamente com vocês. Para a gente também, nós vimos que o Trump vai colocar tarifas de 25% sobre produtos do México e Canadá e de 10%, adicionais de 10% para a China. Você entende que, ao começar o novo governo já tarifando, é um sinal claro de que a guerra comercial que vem aí será mais intensa do que a primeira? Eu acho que ele tem muito mais poder hoje do que antes, né? No primeiro mandato ele ainda estava cercado por gente que ficava lá no deixa disso, né? Pessoas ligadas ao Partido Republicano que não eram tão alinhadas. Agora ele realmente manda muito, tanto lá no Congresso, o próprio Judiciário é muito próximo de visões conservadoras. Então eu acho que ele está mais livre. Só que se a gente lê o livro dele de 1987, que se chama The Art to Make a Deal, a arte de fazer um acordo, a gente vai ver que ele propõe em toda a sua carreira o mesmo método, quer dizer, ele vem, coloca uma enorme pressão, fala de valores absurdos, como seria 60% sobre a China ou 25% sobre os parceiros Canadá e México, mas isso é para negociar, né? Tanto que ele associou as tarifas para Canadá e México a esses países reduzirem o fluxo de imigrantes e combaterem os opioides, né, que têm entrado lá nos Estados Unidos, lá, acho que principalmente o caso lá do fentanil. Portanto, ele está relacionando tarifa com assuntos que não tem nada a ver com o comércio. E isso faz parte do estilo de barganha que ele sempre fez e que ele gosta de fazer. É mais para fazer pressão do que a gente falar hoje que, de fato, essas tarifas vão a 25% ou vão a 60% no caso da China. Eu acho que isso é feito para negociar. Agora, vai ser mais difícil, né? Eu acho que ele vai ter realmente um grupo lá de águias em volta dele, como o pessoal fala, que vão ser muito mais duros, principalmente com a China. Mas eu acho que o objetivo final é chegar a um acordo. E é aí que mora o perigo para a gente, porque se eles lá na frente fazem um acordo que vai garantir acesso privilegiado aos Estados Unidos, aos bens do agro americano na China, isso pode vir a nos prejudicar. Muito bem, vamos separar esse aspecto que você está colocando na análise em tempo, em período de tempo. O primeiro período de tempo que a gente está aqui tratando é 2025. Na sua visão, 2025, Trump inicia o seu novo mandato com uma narrativa de chegar aos 60%, mas chegará a menos de 60% na China. A partir de 26, começam-se, então, novas ondas de negociação para, eventualmente, um acordo na metade do governo Trump. Seria mais ou menos essa a história que será contada? Eu acho que a tua pergunta é muito difícil, né, da gente colocar o tempo nisso, mas eu acho que ele começa com ameaças, certo? E ameaças fortes,
ele senta na mesa para negociar. Essas negociações não vão ser fáceis, podem levar meio ano, um ano, sei lá quanto, que pode ser uma coisa longa. Da outra vez aconteceu também, eles fizeram o acordo, né, para reduzir tarifas, e como você mostrou, esse acordo não funcionou. Né? Eles acabaram colocando essas tarifas lá em cima e não houve, de fato, uma grande redução, houve algumas exceções e tal, né? Tanto que a soja depois também conseguiu entrar e tal. Mas o que eu digo é assim, eu acho que eles vão fazer ameaças, tentar fazer um acordo, e esse acordo ele vai jogar muito pesado para que ele beneficie a agenda interna dele. Muito Né? bem, Agora, eu não sei se isso vai levar um ano, 2 anos, eu acho que é o jeito dele de operar. muito Ele bem. ignora tudo que foi assinado lá na OMC, tudo que foi assinado com o Canadá e México até agora. Ele fez no último governo um acordo com o Canadá e México. Ele começa dizendo: eu vou botar a tarifa em 25%. Quer dizer, é lógico que isso é uma imensa ameaça, mas não sei se vai se concretizar. Que a Perfeito. China terá tarifas mais altas do que Canadá e México, não há dúvida, né? Porque é lá que está o foco. Mas não acho que vai a 60% no caso da China, e não acho que esses 25% tenham base para se manter, uma vez que não são relacionados a comércio. Yankee, para a gente amarrar essas pontas, a sua visão para o agro brasileiro que tem na China o seu principal cliente e que espera, em alguma medida, rever cenas da última guerra comercial, quando a nossa demanda foi enorme por soja para compensar aquilo que a China não estava conseguindo pegar dos Estados Unidos. Essa cena, a história, ela não se repete, mas ela rima. A gente vai ver em 2025 essa rima, vai ter aumento de demanda, vai ter aumento de preço, que no final das contas é isso que a nossa audiência quer saber? Olha, eu acho que é um sucesso a história Brasil-China, né? E parte disso vem de 2017, lá do primeiro acordo. As nossas exportações para a China têm crescido 20% ao ano desde 2000, né? Atingiram ano passado 63 bilhões de dólares. Os americanos hoje estão com 35 bilhões de dólares em agro para a China. Portanto, nós estamos quase o dobro deles, e a gente cresceu. Realmente, a gente tomou o primeiro lugar depois de 2017. Eu acho que, obviamente, a economia chinesa hoje cresce menos, ela está envelhecendo, né? O processo de migração do campo para a cidade caiu, então já não é mais a China de antes, aquela China onde a exportação de soja nossa crescia a 2 dígitos, agora vai ser 1 a 3%, né? Vai ser menos, mas vai continuar crescendo. E você veja que na visita do Xi Jinping aqui ao Brasil, foram negociados, acho que 37 acordos, que até se falou de abrir sorgo, abrir, acho que o gergelim, a parte lá de pescados. Então, eu acho que essa relação continuará sendo preferencial para a China, porque a China tem muita dificuldade de conversar com os Estados Unidos e não há outros concorrentes à nossa altura, né? Muito bem. Então, eu acho que nós seremos ainda muito privilegiados, mas tem esse risco, Kelly, que a gente tem que ficar atento de um grande acordo entre Estados Unidos e China em algum momento. Muito bem, quero agradecer a você, Marcos Yankee, pela presença, pela análise. Yankee, que é coordenador do INSPER Agro Global. Volte sempre, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Kelly. Até a próxima. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, seguiu com mais nomeações para a composição da equipe. Desta vez, ele indicou Brooke Rollins para ser a próxima secretária de Agricultura. Segundo o republicano, ela irá proteger os fazendeiros norte-americanos, que, segundo ele, são a espinha dorsal da economia americana. Sob o comando dela ficará o Departamento de Agricultura, um importante órgão para o agro americano.